Enquanto a Duda vai arrumando aí, vamos já fazer a oração? Vamos. Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acalmando o nosso coração, vamos colocando, né, esse início de semana, as mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer essa oração com toda sinceridade, né? Colocar tudo em intenção, nossas metas, nossos objetivos, colocar nossas dificuldades, nossas limitações, né? Esse final, esse tempo de espera de Quaresma, né? Vamos colocar tudo isso no nosso coração, no coração de Jesus. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, possamos acelar protegidos em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Duda, te dei o negócio aí Perfeito. para você gravar, tá bom? Ok. E aí, meninos, como vocês estão? Tudo bem com todo mundo? Boa noite, Cauã. Deixa eu ver quem mais está aqui. Boa noite, Alice, Ana Beatriz, Mariana, Rafa, Sofia, Mariana. Guilherme. Boa noite. Ah, falei bom dia? Ai, não sei. Hoje eu tô meio... Duda, agora não, já tinha prestado atenção, mas ó, tem eu e o Cauã aqui de menino, o resto é tudo menina. Ixi. Ai, credo. Ano passado foi assim também. Bom, vamos lá, gente. Eu vou fazer... Duda, grava. Oi, tô gravando. Ah? Eu tô gravando. Ah, porque não tá aparecendo. Tá Tudo bem. gravando. Então. Gravando agora. Oi? Agora que eu vi aqui no cantinho. Bom, eu vou fazer... Como é que eu... Ai, gente, minhas palavras estão sumindo hoje. Eu tô meio... Acho que eu vim rápido demais do trabalho. Tava organizando umas coisas. Vamos recapitular algumas coisas, tá? De semana passada. Porque eu achei que semana passada não ficou muito claro, tá? Então, vamos fazer algumas recapitulações. Bom, eu queria perguntar primeiro uma coisa para vocês. Todos vocês compreendem o que são as paixões? Tudo sobre as paixões? O que são as paixões? Alguém sabe me responder? Pode abrir o microfone e falar. Que eu sei é que elas são amorais, elas podem ser boas ou ruins. Uhum. Sim. Alguém sabe me falar quais são as paixões? Isso aí que eu quero saber, porque eu não decorei as paixões. Então vamos lá Tem como você agora. repetir todas, por favor? Tem. As paixões são as seguintes: amor e ódio, alegria e tristeza, medo e coragem, desejo e aversão, esperança e desespero e ira. Vou repetir de novo. Amor e ódio, alegria e tristeza, desejo e aversão, esperança e desespero,
medo e coragem, e ira. Bom, todas as paixões, elas têm, digamos que algo que é contrário, né? Por exemplo, amor e ódio, né? Menos a ira, que não tem o seu contrário. Bom, e as paixões, elas fazem parte do quê? Elas fazem parte das nossas faculdades inferiores da alma. Só para a gente recapitular. Na psicologia clássica, vai definir, né, vai nos definir com paixões ou com faculdades. Então, nós temos as faculdades inferiores, faculdades superiores e sentidos externos. E os sentidos externos é olfato, paladar, tato, audição, né, tudo isso. E aí, temos as faculdades inferiores, que são comuns aos animais. Memória, imaginação e as nossas paixões, que eu falei para vocês, que são amorais. E as nossas faculdades superiores, que nos definem como seres humanos, que é vontade e inteligência. E essas eu acredito que todos vocês sabem, né? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Eu preciso que vocês estejam muito claros sobre esse assunto para que nós possamos prosseguir. Senão vocês não vão entender. Eu acho que vocês não vão entender muita coisa. Repete aí sobre essas faculdades, que eu não consegui anotar aqui. Tá. Faculdades inferiores, superiores, sentidos, como é que é isso? Nós temos as faculdades inferiores, faculdades superiores e sentidos externos. Isso é o que a psicologia clássica diz, né? Os sentidos externos são tato, paladar, visão, olfato, audição, né? Todos esses são 5 sentidos, né? Tato, paladar, visão, audição e... Qual que é o quinto mesmo? Visão? Hã? Olfato. Não, pera, ó. Olfato, paladar, visão, audição... Ah, e tato, tá certo, eu falei os 5. Tá certo. Então, são esses. E aí nós temos as faculdades inferiores, que são comuns aos animais, que os animais também as possuem, que nós podemos definir também como instinto. E nós temos memória, imaginação, e as 11 paixões. E aí, também nós temos E aí nós temos também as nossas faculdades superiores. Aí quem não tiver conseguido anotar, vai anotando aqui. E aí nós temos as faculdades superiores, que são inteligência e vontade. Aí. A inteligência e a vontade. Qual é a prova de que nós temos a inteligência e a vontade?
A prova é de que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. A imagem. Quando nós pensamos na imagem, nós podemos pensar no espelho. O espelho, ele reflete a imagem. E o que ele reflete de Deus para nós? Reflete de Deus para nós a inteligência de Deus, porque Deus é infinita inteligência. Então, reflete a inteligência e nos assemelha a Deus na vontade. Por isso, nós temos as faculdades superiores, né? Inteligência e vontade. E só nós, seres humanos, as temos, nenhum outro animal. Aristóteles diz que nós somos animais racionais. E nós somos racionais por conta da inteligência e da vontade que Deus nos deu, quando nos criou a sua imagem e semelhança. Tudo certo até agora? Conseguiu compreender? Sim, tá, ficou claro agora. Sim. Mais alguém tem alguma dúvida? Cauã, Rafaela, Emily, Beatriz, Ana Beatriz. Alguém? Sofia, Vitor, Alice. Ninguém tem dúvida? Ótimo. Então, vamos lá. Então, vamos. Quando, né, nós vamos ver a segunda morada, o que acontece? Na segunda morada, na verdade, nas primeiras moradas, na primeira e segunda morada, que é a via purgativa. Por que é a via purgativa? Ela é via purgativa porque nós vamos, de certa forma, purificar a nossa alma ativamente de algumas coisas, né? Que são dos pecados e daquilo que nos afasta da presença de Deus, que nos tira a amizade com Deus. Então, somos purificados dos pecados mortais, não purificados dos seus resquícios, porque ainda existe algum tipo de resquício no sentido da concupiscência. Então, se, por exemplo, uma pessoa pecou, não sei, deixa eu colocar aqui, pecou muito na área da sexualidade. A concupiscência dela vai estar uma inclinação maior para a sexualidade. Não quer dizer que as outras pessoas não vão ter tentações em relação a isso, mas a pessoa que pecou muito na área da sexualidade, ela vai ter já essa tendência para os pecados sexuais. Então, o pecado realmente é apagado, mas, né, ainda vamos ter essa tendência. E nós só vamos purificar totalmente dos nossos pecados e de tudo lá na sexta morada. Depois lá na sexta morada seria o purgatório na terra. Então, até a quinta morada, todos nós podemos passar pelo purgatório. Até a sexta morada ainda, né? Porque ainda é uma purificação. Então, até a sexta morada, nós podemos ainda ir para o purgatório, tá? Então, nas primeiras e segundas moradas, nós somos purificados ativamente desses pecados. Pecados mortais e os pecados veniais deliberados. A questão é que a segunda morada, ela é uma morada de muito sofrimento. Uma das piores moradas, assim, no sentido desse sofrimento, sabe? Porque por ser uma morada em que é uma purificação muito ativa mesmo. Por quê? Na primeira morada, Santa Teresa vai definir que a alma é surda e muda. Então, ela não consegue ouvir a Deus, mas e também não consegue falar, não consegue dar resposta para Deus. Na segunda morada, a alma já consegue escutar a Deus, mas ela não consegue dar a resposta. E isso atrai muito sofrimento. O que seria essa resposta? Muitas vezes a alma até escuta quais são as vontades de Deus, mas ela não consegue dar respostas claras para Deus no sentido daquilo. Às vezes a alma está muito apegada a algumas coisas e não consegue dizer claramente, né? Dar a resposta claramente nas suas atitudes. Por exemplo, de alguns pecados deliberados. Às vezes a alma começa a ver de fato o que é a verdade, Deus a mostra a verdade, mas ela ainda tem alguns apetites, alguns apegos que a impedem de dar a resposta para Deus em relação a não cometer mais aquele pecado venial deliberado. E o diabo, ele vai percebendo que a alma está escutando a Deus.
Então, se eu não me engano, Santa Teresa vai falar que o inferno inteiro, prestem bem atenção, o inferno inteiro vai atrás desta alma, para que ela não progrida, para que ela saia desta morada. Nesta morada, não é raro as almas cometerem pecados mortais. Então, e realmente pode acontecer, porque a alma ela vai estar lutando contra os pecados veniais deliberados. Né? Então, ainda pode acontecer dela pecar mortalmente, sim. Até porque ela não está sendo purificada ainda. Né? Então, realmente, essa alma vai ter muitas tentações. Quando essa alma está no final da segunda morada, ela... e importante, uma das coisas que eu falei, na segunda morada, a alma tem a oração de meditação. E eu não expliquei muito bem a oração de meditação. Então, como que funciona a oração de meditação? Primeira morada, oração vocal. Mas na oração vocal é necessário que exista, né, a inteligência. É necessário que a alma esteja prestando atenção naquela oração, mesmo que seja vocal, mas que ela preste atenção naquela oração. Então, a oração, sem você prestar atenção nela, não é oração. Então, a alma começa a prestar atenção nessa oração. Vai acontecer que, a partir deste prestar atenção, a alma vai começar a fazer um tipo de cogitações, que seriam pensamentos piedosos. Vão começar a fazer pensamentos piedosos. E pode ser sobre várias coisas. Alguma coisa sobre algum pecado que você tem cometido, e vai começar a mostrar algumas coisas para você, né? E você vai começar a fazer umas reflexões piedosas em cima daquilo. Depois dessas reflexões piedosas, deixa eu só pegar minha colinha sobre isso aqui. Eu nem sei onde eu coloquei. Depois dessas reflexões piedosas, e uma coisa importante. Para que a alma possa ir para a oração, ela precisa fazer ato de fé. Por que o ato de fé? Porque o ato de fé, ele é um movimento do intelecto. E para que a alma possa rezar, a oração também é um movimento do intelecto. Porque é na oração que nós vamos buscar a verdade. E buscar a verdade é a finalidade da nossa inteligência. Então, para que nós possamos abrir, né, dar liberdade para a nossa inteligência fazer a busca pela verdade, nós precisamos, a partir da nossa vontade, da nossa faculdade, da nossa vontade, optar por buscar a verdade. E esse optar por buscar a verdade, nós vamos fazer com que a nossa faculdade da vontade foque, preste atenção naquelas Ave Marias que nós estamos rezando no rosário. E aí, esse prestar atenção e, às vezes, fazer algumas perguntas para Deus, porque a gente quer buscar respostas, né? Isto vai fazer com que nós façamos atos de fé. O ato de fé é prestar atenção em Deus, nos movimentos que Deus vai fazer na oração. Então, faz ato de fé. Quando a alma faz ato de fé, vai começar os pensamentos piedosos. E a partir dos pensamentos piedosos, a alma vai começar a desenvolver esses pensamentos piedosos até chegar a uma meditação. E como que eu sei que a alma chegou a uma meditação? A alma chegou à meditação quando, a partir dos pensamentos piedosos, ela encontrou alguma verdade, e ao encontrar essa verdade, ela se deleita naquela verdade, ela sente um sabor para aquela verdade, e aquele sabor pelaquela verdade a faz ter uma conclusão, e essa conclusão a faz ter um propósito. Então, pode ser que esse propósito seja, realmente, eu preciso buscar a virtude da castidade, e aquilo fixa em você. É a virtude da castidade que eu preciso buscar. Vocês conseguiram entender? Ou ficou confuso? Entenderam? Então, peraí, então. Vamos tentar compreender um pouquinho mais aqui. Então, é o seguinte.
A alma, uma coisa que é interessante, né? A nossa inteligência, ela não consegue apreender por si mesma. Então, ela vai usar da imaginação e da memória para poder apreender as coisas. Então, quando a pessoa começa a fazer raciocínios piedosos, ela vai buscar também lá na imaginação e na inteligência. Só que, ao buscar na imaginação e na inteligência, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque muitas vezes a gente começa a distrair na oração, e ao distrair, a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa, não está fazendo nada, né? O que a gente precisa fazer? Começa uma distração, a partir daquele momento, já percebeu a distração? Reza aquela distração. Por que essa distração veio? Acho que eu dei esse exemplo para vocês semana passada. Sei lá, tá vindo a distração sobre a morte da Bezerra. Ai, por que eu tô pensando na morte da Bezerra? Ah, Senhor, porque aquela bezerra era filha, né? Era filha de uma vaca que dava muito leite. E essa bezerra, daqui a uns 2 anos, iria dar uns 100 litros de leite por dia. Ia me dar muito dinheiro. E aí, eu estou apetecendo, né? Eu estou apegado ao dinheiro que eu receberia. Eu estou sofrendo pelo dinheiro que eu receberia, que eu não vou receber mais. Então, eu vou levar um prejuízo. Então, eu estou lembrando dessa vaca, dessa novilha por isso, né? Por esse bezerro por isso. Então, não, Senhor. Os meus pensamentos devem estar em ti. E só em ti. Essa bezerra está tomando conta, está tomando espaço de ti na minha alma, no meu pensamento. Então, eu realmente quero que o Senhor tome de volta o seu lugar. Eu quero realmente, Senhor, amá-lo e servi-lo e não ser apegado a esse dinheiro. Então, quando a pessoa, né, ela vê aquela verdade de que ela está apegada ao dinheiro e ela vê um propósito, uma conclusão de que ela precisa não estar mais apegada àquele dinheiro e ela tem o propósito de agora lutar para que ela possa amar a Deus e tirar o dinheiro do lugar errado, né, do lugar de Deus. Tirar o dinheiro dele, o prejuízo do trono de Deus e colocar novamente Deus no trono. Entende? Vocês conseguiram entender por esse exemplo? Então, a partir, né, do ato de fé, que é um ato da inteligência, que a gente não é complicando muito, não. O ato de fé é só a gente prestar atenção na nossa oração, prestar atenção em Deus. Esse é o ato de fé. Então, todas as vezes distraiu, vai rezar aquela distração e começa de novo a voltar-se para Deus e sempre voltar-se para Deus na oração. Então, olha uma coisa que é muito importante, para ter mais certeza ainda sobre a meditação, é que a meditação, ela não é forçada. Os raciocínios piedosos podem até ser forçados, mas a meditação não é forçada, porque a meditação é pura graça de Deus. Então, é Deus que conduz os seus raciocínios e os seus pensamentos para que se tornem uma meditação. É Deus que conduz a sua meditação, não é você. Então, nós temos certeza de que é uma meditação quando, depois dos raciocínios piedosos, nós conseguimos encontrar uma verdade. Ao encontrar uma verdade, nós deleitamos na verdade, nós sentimos um sabor pela verdade. E essa verdade nos conduz a uma conclusão que nos conduz a um propósito. Isto é uma oração de meditação. E é claro que a oração de meditação é conduzida pelo próprio Deus, não é conduzido pela nossa força. Então, nós temos que confiar em Deus. E Deus virá a nós através do ato de fé. Por isso, é confiar em Deus e fazer ato de fé. Ato de fé e confiar em Deus. Sempre. Deixa eu ver, o que mais? E esses raciocínios piedosos são raciocínios lógicos, tá? Vai fazendo raciocínios lógicos, e a partir desses raciocínios lógicos que Deus vai guiando, vocês vão encontrar as verdades. E aí, ao encontrar as verdades, se tem uma conclusão, e ao ter a conclusão, se tem um propósito. E o demônio, ele
vai ver que a alma está realmente ouvindo a Deus. E eu falei para vocês, né, que essa alma vai sofrer muitas tentações. Principalmente quando essa alma vai para a noite escura. Que aí tiveram algumas dúvidas, né, sobre a noite escura. A noite escura é o seguinte. Geralmente, principalmente quando as pessoas, né, são da renovação carismática, tem muitos consolos da parte de Deus. Às vezes está no retiro, ou está até mesmo rezando, sentem arrepios, sentem coisas assim, corporais mesmo, né? E até coisas interiores, mas que são consolações. Então, elas sentem consolações constantemente. Quando elas chegam na noite escura, elas já não sentem as consolações. Aí que começa uma secura na alma. E por que tem essa secura na alma? Porque a alma, ela não está acostumada a viver pelo Espírito. Então, Deus faz o quê? Ele afasta dos nossos sentidos internos e dos nossos sentidos externos e nós ficamos na secura, para que nós possamos aprender a voltarmos, a desenvolvermos a nossa vida do Espírito. E aí que vai começar, né, outras grandes tentações. Porque a alma na noite escura, ela vai sofrer. Por que ela vai sofrer? Porque é lá que ela vai fortalecer as virtudes. É na noite escura que ela vai conseguir essas virtudes. É nessa tribulação que a alma vai conseguir as virtudes. E ao conquistar as virtudes, nessa tribulação, ao sair vitoriosa da noite escura, a alma vai para a terceira morada. Se a alma foi perseverante, se a alma confiou em Deus, e nesse momento é muito importante que a alma entenda que ela precisa confiar em Deus, que ela não pode abandonar a oração. Porque na oração que ela vai conseguir força, mesmo que ela esteja numa secura. E ela não pode abandonar a oração de forma alguma. E confiar nas verdades que o Senhor já revelou para ela. Porque para ela chegar na terceira morada, ela precisa já estar com algumas verdades consolidadas. Na verdade, muitas verdades consolidadas em si. Porque, igual eu falei para vocês semana passada, na segunda morada, nós vamos construir um quebra-cabeça de Cristo. Então, as verdades vão sendo, né, construídas para nós construirmos a Cristo. Quando o quebra-cabeça está montado, nós chegamos na terceira morada. E aí, na segunda morada, uma outra coisa, né? A alma, ela não vai rezar como antes. Por isso, bem essa questão dela não sentir essas grandes consolações. E aí também, nessa noite escura, que chama noite escura ativa dos sentidos, porque também é uma purificação dos nossos sentidos internos e externos, né? Ela vai sentir uma incapacidade de continuar fazendo as coisas que ela estava fazendo, daquilo que ela realizava. Então, às vezes, né, o servir, as missões, algum apostolado, né, que é o servir em si. Então, ela vai sentir uma grande dificuldade para continuar fazendo as coisas. E o bombardeio de tentação. Talvez, nesse momento, a alma vai sentir um bombardeio das tentações, igual eu falei, né, das inclinações da vida pregressa dela. Às vezes, sei lá, a pessoa tinha inclinação mais para a sexualidade, então vai vir um bombardeio de tentação da sexualidade em cima dela. Ou às vezes ela tem muita inclinação ao orgulho, então ela vai ser muito humilhada. Alguma coisa vai acontecer para que essa alma seja altamente tentada a sair dessa morada. E para não progredir. Porque se ela vence essas tentações, se ela continua perseverante, ela chega na terceira morada. E aí, ao vencer tudo isso, ao continuar perseverante, e mesmo que a alma chegue a cair em algum pecado,
Mas se ela se levantar rapidamente, se ela se arrepende, se levanta rapidamente, se confessa, ela não só não regride, como ela progride mais ainda. Porque isso é engraçado. Essa é uma coisa, assim, realmente de Deus mesmo para nós. Olha que engraçado. A gente erra, mas se a gente se arrepende rapidamente, se levanta rapidamente, não só nós não regredimos, como nós progredimos. Como Deus é misericordioso conosco. Então, nós não devemos ficar assustados se nós cometemos alguma falta ou não. O que nós precisamos, mesmo que seja algo escandaloso, o que nós precisamos é nos levantar rapidamente. Não ficar no chão. Mesmo que sejam muitas falhas nossas, mesmo que... E muitas vezes a alma, nesse momento, ela vai ver, assim, coisas assim que ela já talvez não estava vendo mais. Talvez algo coisas que já eram fáceis para ela, né? Ela vai começar, nossa, mas isso já está complicando. Ela é realmente um bombardeio de tentação. De algo de pecados mortais que já ela nem lembrava mais, ou que já não sentia mais tentação por isso, ela vai ter tentação. E aí, ao vencer essa noite escura, a alma vai para a terceira morada. Ao chegar na terceira morada, a alma ela já vai começar a ter oração afetiva. A oração afetiva, resumindo bem resumidamente mesmo, é como se fosse a meditação com um grande sabor. A alma vai ter um grande sabor na meditação. Na meditação da segunda morada, a alma vai ter um sabor. Ela vai sentir um deleite. Mas na terceira morada, ela vai sentir um sabor muito maior. Por isso, se chama oração afetiva, pelo afeto. Na terceira morada, como a alma conseguiu vencer essa noite escura da segunda morada, vai ser uma morada em que ela vai descansar. Onde ela realmente pode descansar em Deus. Porque ela já conseguiu vencer os pecados mortais. Agora, na terceira morada, é muito raro conseguir a alma pecar mortalmente. Porque ela vai estar lutando contra os pecados veniais por fraqueza. Porque na segunda morada, ela já venceu os pecados veniais deliberados, que são aqueles pecados que nós sabemos que não são mortais, e a gente continua, né, pecando eles. E aí isso pode nos levar a uma tibieza, que é outra tentação. E aí, ao chegar essas tentações, então a alma tem que vencer tudo isso. Então a alma chegou à terceira morada, então ela se descansará. Porque venceu o pecado mortal, venceu o pecado venial deliberado, e agora ela vai lutar apenas contra o pecado venial por fraqueza. Aquilo que vem por fraqueza. Então, às vezes, a alma pode até não ser tão sincera em algum ponto. Esse não ser tão sincera em algum ponto, né? Sei lá, às vezes está conversando com alguém, não é tão sincera, não é questão da mentira maliciosa, né? Mas não é tão sincera em algum ponto, que soa aparecer alguma mentira, mas não é uma mentira maliciosa, né? E aí ela erra por fraqueza. Então, esse pecado venial por fraqueza é na terceira morada que nós vamos combater. Só que, como que a alma consegue combater os pecados veniais por fraqueza? Sozinha, ela não dá conta. E aí, nessa morada, a alma já tem que estar com uma vida de oração bem frequente. Mas é bem frequente mesmo. Na terceira morada, ela muito difícil mesmo, a alma não vai rezar. Por alguns eventos esporádicos, a alma não vai rezar. Mas na terceira morada, ela sempre vai rezar. Sempre. Na segunda morada, realmente, é algo que é bem mais, como que eu vou dizer? Que pode acontecer mesmo a alma não rezar por algum apetite, por alguma coisa que aconteceu, enfim. Na terceira morada, não. Ela vai ser bem mais frequente a oração dela. E ela já passou, né, por todas essas questões. E na terceira morada, a maioria de nós vamos ficar por muito tempo. É claro, se nós perseverarmos, né?
Não é bom que nós fiquemos nas primeiras moradas. Na primeira e na segunda morada, não. Nós precisamos ir para a terceira morada, consolidarmos na terceira morada. E como nós vamos nos consolidar na terceira morada? Vencendo, né, os nossos principais pecados veniais, por fraqueza. E lutando, como que eu vou dizer? Lutando para imitar cada vez mais a Cristo. Uma coisa que vai mostrar que definitivamente a alma está na terceira morada é ela sempre fazer as orações e também nas suas atitudes, tentando imitar a Cristo. Lá nas primeiras moradas e nas segundas moradas, ela vai estar lutando ativamente contra os pecados e vai estar lutando ativamente para conquistar virtudes. Na terceira morada, como ela já passou pela noite escura ativa dos sentidos, ela vai ter uma luta positiva pelas virtudes. É positiva, já não é negativa, já não é aquele esforço todo, não. Ela vai apenas lutar positivamente, ou seja, praticar as virtudes. Praticando as virtudes, ela vai imitar a Cristo. Então, na terceira morada, a oração comum, né, de quem está na terceira morada, é pedir os sentimentos do Cristo. Então, a alma precisa pedir os sentimentos do Cristo em todas as situações. Eu estou com uma dificuldade com alguma pessoa. Pedir os sentimentos do Cristo por aquela pessoa. Né? E sempre. Ela vai sempre pedindo cada vez mais os sentimentos do Cristo, mais as virtudes do Cristo, mais as virtudes de Nossa Senhora. E assim, cada vez mais, ela vai se consolidando as virtudes nela. E cada vez mais consolidando. Quando ela consolida as virtudes, ela entra na quarta morada. E ela já começa a ter a noção de caridade, né? Que a gente sim, com certeza. Isso é um fator muito importante mesmo. Porque na terceira morada, né, o objeto da terceira morada será desenvolver a caridade. Porque na primeira e na segunda morada, nós estamos desenvolvendo a fé. Nós precisamos fazer ato de fé para rezar, né? Cada vez mais, nós vivemos pela fé na primeira e na segunda morada. Na terceira morada, além de viver pela fé, nós precisamos desenvolver a virtude da caridade. Por quê? Porque a virtude da caridade é o próprio Deus, é o amor sobrenatural. Então, na quarta morada, a alma já está imersa na caridade, totalmente imersa na caridade. Então, na terceira morada, a alma precisa desenvolver a caridade. Pergunta: além da sétima morada, em alguma morada conseguimos ver a Deus perfeitamente? Se conseguirmos o céu, olha, até onde eu sei, até mesmo na via unitiva, quarta, quinta, sexta morada, ainda são purificações. Até onde eu sei. Então, se são purificações, me parece que não tão perfeitamente. Mas pode ser que sim, porque a alma já está numa via unitiva. E estando numa via unitiva, ela já é santa. Né? Mas já ouvi algumas pessoas dizerem que almas de quarta e quinta morada ainda não são tão perfeitas. Né? Até porque a perfeição mesmo a gente consegue no céu. E também nesse matrimônio espiritual que é a sétima morada. Tá? Pelo que me parece, não. Pelo que me parece, nós só veremos perfeitamente a Deus na sétima morada. Mas também já ouvi dizer que lá no céu nós também vamos progredir. Então, eu não sei responder claramente essa pergunta para você, tá bom? Bom, então, o que nós precisamos? E é uma coisa assim, que hoje eu estava até conversando com um dos professores lá da escola onde eu trabalho. Ele dizia, né, que Santa Teresa diz que muitas almas chegam à terceira morada. Muitas almas mesmo.
Inclusive, pessoas que eu conheço, que eu até estava conversando com ele, né? Pessoas que eu conheço que já não estão mais na igreja, chegaram à terceira morada e já não estão mais conosco, se perderam. Chegaram à terceira morada. E não é difícil. Muitos carismáticos chegaram à terceira morada. Inclusive, muitos jovens mesmo, que às vezes não estão mais tão fervorosos. Pode ser que ainda estão na terceira morada, né? Ou pode ser que regrediram, né? Então, muitas pessoas, é comum chegar à terceira morada. Não é difícil. Muitas almas realmente chegam à terceira morada. Principalmente os carismáticos, que era algo muito rápido. Chegava à terceira morada muito rápido, né? Só que tem uma coisa. Na terceira morada, nós precisamos lutar contra o orgulho. Será uma luta... A maior luta da terceira morada seria o orgulho. A alma precisa vencer o orgulho. E aí, é na terceira morada, principalmente no início da terceira morada, que geralmente coléricos e melancólicos param de progredir. Porque tem dificuldade de confiar em Deus. Por orgulho. Às vezes é um orgulho refinado, mas é um orgulho. Do melancólico, né? Do colérico, geralmente é um orgulho, bem orgulho mesmo, bem aparente. Do melancólico, não, geralmente é um orgulho refinado mesmo. Mas é necessário que lute contra o orgulho. Porque às vezes a alma chega lá na terceira morada, né? E fala, nossa, agora eu não tô pecando assim mais, né? Pecados mortais, não precisa... Nessa morada, geralmente as almas não precisam mais de fazer penitências, né? É algo realmente uma morada de descanso. Então, não precisa fazer mais penitência, a alma sabe que ela tá mais tranquila, que ela não tá sentindo mais tantas tentações, a alma sabe que ela tá, assim, está estabilizada, digamos assim. E aí é que ela corre sérios riscos de cair no orgulho. Sérios riscos. Porque caindo no orgulho, principalmente se for um orgulho muito... Pode ser que a alma caia em pecados mesmo por orgulho. Por isso que a alma precisa lutar contra esse orgulho. Porque o orgulho pode fazer ela regredir. E regredir mesmo. De chegar a voltar lá, fora do castelo mesmo. E aí, fora do castelo, a alma vai ter que começar a caminhar de novo. Primeira morada, segunda morada, terceira morada. E aí é que vem o ponto. Uma vez que a alma já chegou à terceira morada, se ela regride, ela vai olhar e falar, nossa, vou ter que passar por tudo isso de novo. Passar pelo sofrimento de novo. Pela noite escura de novo. E ela não vai querer. Por conta do sofrimento. Essa semana eu estava até conversando com uma pessoa que eu conheço, né? E ela me falava, nessa vida nós nunca seremos felizes completamente. Nunca. Nós só seremos felizes de verdade no céu. Então, é uma enganação muito grande do demônio quando ele nos oferece coisas prazerosas, como se aquilo... E muitas vezes, na noite escura da segunda morada, as tentações vão ser tão grandes a ponto da pessoa ver que ela não, vê assim, se vê como se fosse impossível ela não pecar. Isso vai acontecer. Ela se vê como uma impossibilidade muito grande de não pecar. O demônio vai oferecer tanto para ela, aquilo tão forte para ela, que ela vai ficar assim, não tem como eu não pecar, eu vou ter que pecar. Se ela cede, né, ela vai realmente pecar, mas aí é o que ela precisa se arrepender rapidamente e se levantar. Mas muitas vezes as almas não conseguem, elas desistem na noite escura, por conta da secura. Elas acham que Deus abandonou. Mas não é porque Deus abandonou, não. Pelo contrário. Porque Deus não quer que elas vivam uma vida medíocre. Deus quer que elas desenvolvam seu intelecto. Deus quer que elas desenvolvam a sua vida do espírito. Deus quer falar-lhes claramente.
Porque lá na quarta morada, as verdades, né? Deus vai revelar as verdades, assim, muito rápidas. Não só como muito rápidas, mas a alma realmente, ela vai ver a Deus intelectualmente. Só que esse ver a Deus intelectualmente ainda, né, tem alguns bloqueios às vezes sei lá, alguns apegos que a alma ainda vai ter, né? Porque realmente, ainda chegando na quarta morada ali, ainda tem alguns apegos. Mas chegando na quarta morada, a alma já não vai ter mais pecado mortal, pecado venial deliberado, nem o pecado venial por fraqueza. A não ser que seja alguma coisa assim muito esporádica. Mas a alma, na quarta morada, ela já não peca. E não tem como você regredir na quarta morada. A não ser que seja uma coisa assim, na passagem da terceira para a quarta morada. Porque na passagem da terceira para a quarta morada, existe uma provação muito grande para a alma. Uma provação que muitas vezes ela se torna pública. E como que isso acontece? Pode ser que a alma, na hora de passar da terceira para a quarta morada, ela seja extremamente humilhada. Por exemplo, ela seja acusada falsamente de um crime. E aí, por ser acusada falsamente de um crime, ela é extremamente humilhada. Mas a alma precisa perseverar e aceitar as humilhações. Porque se ela não aceita as humilhações, ela não progride, porque Deus a está visitando. E o demônio não quer que ela progride, porque se ela progride para a quarta morada, tipo, deu ruim. Todas as batalhas, a partir da quarta morada, o demônio vai perder. Todas. Então, por isso que nós devemos desejar mesmo a via unitiva. A gente tem que acordar pensando na quarta morada, que nós vamos chegar lá. Essa luta dolorosa, né, por não pecar, é só nessa primeira e na segunda morada. É só primeira e segunda morada. Nós temos terceira, quarta, quinta, sexta e sétima morada ainda para viver. É só primeira e segunda morada. Isso vai passar. Essas humilhações vão passar. E essas humilhações são necessárias que nós passemos. Principalmente por conta do nosso orgulho. É necessário. Então, nós precisamos aceitar. E aí, quando a alma, né, chega nesse momento de, às vezes, sofrer uma humilhação muito grande, ela precisa aceitar as humilhações. E aceitar as humilhações não é falar que é verdade, porque não é algo verdade. Às vezes é realmente uma mentira, é algo injusto que ela está passando. É uma injustiça. Mas ela tem que aceitar o quê? Aceitar como uma humilhação. Abraçar essa humilhação como se ela estivesse também abraçando a Cristo. Porque nós nos assemelhamos a Cristo no sofrimento. Então, a alma abraça o sofrimento. Então, se a alma não é capaz de sair da noite escura ativa do espírito, noite ativa dos sentidos, como que ela vai passar por essa provação da terceira para a quarta morada? Então, é necessário que nós compreendamos que nesta vida nós não seremos felizes completamente. E que a nossa vocação em que fazer a vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus, nós seremos felizes. Plenamente felizes, porém, algo ainda estará incerto em nós. Porque ainda nós estamos nesta terra, sendo provados, sofrendo, para um dia chegar no céu. Mesmo na nossa vocação, seguindo a nossa vocação, nós teremos alguns momentos de sofrimento. Mas Deus nos dará uma alegria muito grande. Mesmo em vida. Porque Deus quer que nós progridamos na vocação que Ele já nos escolheu. Já escolheu para nós. Sonhou conosco. Quando Deus nos cria, Deus sonha conosco. Deus sonhou com a sua vocação. Então, por isso é muito importante
que nós compreendamos qual é a vontade de Deus para nós. Uma coisa que é muito importante que eu não falei, que na oração de meditação, tem 3 coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer o ato de fé, sermos humildes e buscar nos conformar com a vontade de Deus. Então, fazemos o ato de fé, colocamos a nossa atenção em Deus. Somos humildes, nós queremos escutar a Deus e queremos fazer a vontade de Deus, nos conformar com a vontade de Deus. É isso que vai atrair a Cristo. É isso que atrai o Cristo a nós e nós vamos para a oração de meditação. É a humildade que atrai a Deus. É a humildade que atrai o Cristo. Acho que é no Evangelho mesmo que fala que Deus resiste aos soberbos. Por isso nós precisamos ser humildes. Humildes em reconhecer nossas falhas. Humildes em reconhecer que não somos perfeitos. Se um dia nós chegarmos à perfeição, não é por mérito nosso, é por mérito de Deus. Por isso que os santos eram tão humildes em dizer que eles não fizeram nada e quem fez foi Deus, porque de fato, Deus estava lá. Como São Paulo diz, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer conosco na vida unitiva. É Cristo que viverá em nós. É Cristo que será caridoso com os outros em nós. É Cristo. E nós seremos plenamente felizes, apesar de que ainda sofreremos. Mas seremos felizes no sofrimento. Como felizes no sofrimento? Sim, felizes no sofrimento. Os santos eram felizes no sofrimento. Por quê? Não porque eles se alegravam em situações tristes, com as humilhações em si, não. Porque eles sabiam que era no sofrimento que eles se assemelhavam a Cristo. Nossos sofrimentos são para acrescentar aos sofrimentos de Cristo. É Cristo também que sofre em nós. Por isso, na terceira morada, nós precisamos compreender e confiar em Deus de que nada que nos acontece é por algo que não seja da vontade de Deus. Tudo que nos acontece, Deus permitiu. Talvez os sofrimentos, claro que Deus não quer para nós. Mas Deus permitiu, porque é para o bem da nossa alma. E Deus não permite sofrimentos que nós não sejamos capazes de carregar. Deus não permite tentações que nós não somos capazes de vencer. Então, na terceira morada, nós vamos aprender a confiar. Na segunda morada, principalmente na noite escura, seria perfeito se a alma, naquela noite escura, ela já aprendesse a partir dali confiar em Deus, ou até antes, confiar em Deus. Por isso, a partir de agora, a gente precisa aprender a confiar em Deus. E confiar mesmo. Porque na terceira morada, principalmente melancólicos e coléricos, vão sofrer um pouquinho. Mas também vão sentir esse descansar da terceira morada. Mas mesmo assim, é necessário que eles sofram um pouco para que compreendam, para que aprendam a confiar em Deus. E uma coisa da segunda morada que ainda nós precisamos compreender também é que nós não podemos querer consolações nas nossas orações. Querer esses afetos. É claro que quando a gente recebe uma consolação, né, que é o próprio Deus, e é o próprio Deus mesmo, a gente fica muito feliz. E a gente fica, não, mas eu quero mais um pouco, mas eu quero mais um pouco. Não, volta a consolação. Mas a gente não pode fazer isso, porque isso é orgulho. A gente não pode querer controlar Deus. A gente tem que querer a Deus até nessa cura. Eu quero a Deus mesmo nessa cura. Eu quero a Deus mesmo nessa cura. Então, a alma, ela precisa aprender a confiar em Deus. E confiar mesmo em Deus. Só um minutinho. Peraí, gente, rapidinho. A gente falar aqui para vocês, na primeira e na segunda morada, só lembrando aqui, né, a gente
aí naquele início da via purgativa, onde a nossa alma, ela está de fato reconhecendo ali o estado de graça, né? É onde a gente vai entrar no castelo, né? Na primeira morada. E a partir daí, da primeira morada, quando a gente exerce a oração, né? Que é o que a gente está falando em foco aqui hoje, né? A Duda. Quando a gente vai evoluindo, passa para a segunda morada, né? Passa aí pela secura, na terceira, enfim. De qualquer forma, a gente ainda não está como que eu vou explicar? A gente ainda não tá naquela coisa de, ai, né, tô aí rumo à santidade, tô na santidade. Agora, é o que a Duda tá falando agora, se a gente deslanchar na terceira morada, que é algo que é possível, sim, chegar com facilidade, entre aspas, né, muitos desistem, muitos caem a partir daí, porque acham aquilo ali, eu não consigo ver, passa por tentações que eles, em vista deles, já tinham superado, passa por aquilo e muitas das vezes não sabe lidar com aquilo, né? Então, é muito importante, inclusive a gente está estudando isso, né? Pelo fato de vocês já saberem que, se por acaso, se Deus quiser, né? A gente chegar lá, se vocês chegarem na terceira morada, que não é algo, né? Muito difícil, vocês se depararem com isso e saber de fato o que fazer, porque muitos param de perseverar, né? Muitos até existem ali pela carne esse fator. Então é muito importante a gente saber isso, tá bom? Sim. Uma observação. Sim, sim. Uma coisa que eu tenho que dizer também sobre a oração. A oração da terceira morada, a pessoa realmente precisa e vai desenvolvendo a oração, né, e tudo. Mas essa oração eu quero que vocês prestem bastante atenção. Os santos, geralmente, né, os santos dizem que essa oração tem que ser de pelo menos 1 hora por dia. Ah, mas Maria Eduarda, tinha santos igual santos casados. Como que se tornaram santos, né? Como que aconteceu as coisas, não sei o que, né? Enfim. A questão é a seguinte. Nós também precisamos ser realistas. Estamos em tempos diferentes. Realmente, estamos em tempos diferentes. Por exemplo, no tempo de Santa Teresinha. No tempo de Santa Teresinha, as pessoas, por mais que, né, grande parte das pessoas não eram místicas, o que são místicos? São pessoas depois de quarta morada, né? São pessoas, assim, já santas mesmo, né? Já de via unitiva, são os místicos. Então, por mais que tinham poucos místicos, as pessoas, elas se apoiavam nos bons costumes. Então, a sociedade era em volta de bons costumes. Hoje, nem bons costumes nós temos. E o que vai fazer com que a pessoa adquira virtudes? Além dos bons costumes, né? Porque virtudes são hábitos bons. E os bons costumes preparam para as virtudes. Né? Só que o problema é que hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, digamos que as mais progredidas estão na terceira morada, nós não temos místicos, nós não temos pessoas de via unitiva. Nós precisamos progredir, nós precisamos de padres, nós precisamos de pais que estejam na via unitiva. Por quê? Os pais de terceira morada, e isso é para nós, porque geralmente a maioria das pessoas tem vocação matrimonial. Então, a gente precisa aprender isso, por quê? Porque é mais um dos motivos que nós devemos buscar as virtudes, né? Nós devemos buscar o progresso. Porque eu não posso ensinar aquilo que eu não sei. Como eu posso ensinar sobre o céu se eu não quero o céu? Como eu posso ensinar sobre virtudes se eu pelo menos não busco as virtudes? Né? Então, é necessário que os pais sejam de via unitiva.
É necessário que nós possamos progredir, confiemos em Deus, que Deus vai nos progredir. Por quê? Geralmente, pais de terceira morada vão educar seus filhos apenas para ter bons costumes, não para virtudes. E aí, os pais místicos, esses sim, vão educar para o céu e para as virtudes. Então, o que vai acontecer? Ao começar a rezar, de pelo menos 1 hora por dia, nós vamos fazer os atos de fé, vamos começar a fazer a oração de meditação, né? E vai acontecer uma coisa. É bom e necessário, principalmente nos tempos que vivemos, que nós nos apoiemos na oração do Santo Rosário. E do Santo Rosário mesmo. Né? Por quê? Porque no Santo Rosário, mesmo que nós não estivermos meditando, nós vamos voltar à oração vocal. Quando nós vamos para outras práticas de oração, é mais fácil que, ao acabar a meditação, nós nos distraímos. Nós começamos a voltar os nossos pensamentos para o nosso sensível, para os nossos apetites, né? É muito fácil. Na oração do Santo Rosário, isso é mais difícil de acontecer, porque novamente a gente vai voltar à repetição, né, das Ave Marias, dos Pai Nossos. Nós vamos voltar à oração vocal. Então, é mais difícil ocorrer nessas distrações assim. E se ocorrer as distrações, é porque nós precisamos rezá-las, né? Na verdade, é até um favor de Deus que as distrações ocorram, para que nós possamos rezá-las. Para a gente descobrir qual é o tipo de apetite que nós estamos tendo, né? Que está nos impedindo de rezar naquele momento, ou o que nós estamos apetecendo, que ainda nós não purificamos, né? Então, é um favor nós termos distrações, na verdade, na oração. É um favor de Deus que Deus está nos fazendo. Nós precisamos não reprimir as nossas distrações, nós precisamos rezar as nossas distrações. E por que reprimir a gente não pode? Porque, principalmente, eu lembro até hoje, eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo retiro que eu fiz. O pregador, né, falou assim, muitas vezes, pode ser que a alma sofra, né, de distrações ou até mesmo tentações, não distrações, né, mas tentações. A alma sofre tentações de pecados escandalosos que ela nunca tinha tido, nem inclinação. Pode ser que isso aconteça. E aí, a alma, o que essa pessoa tem que fazer? Humildemente, entregar isso para Deus e humildemente e reconhecer que na sua miséria na minha miséria eu posso fazer tudo. 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 Tudo que bom há em mim é de Deus. Tudo de bom que há em mim é de Deus. E reconhecer que está tendo aquela tentação. E entregar para Deus. E não reprimir. Porque se a alma reprime, ela vai ter outra tentação de novo. Se ela reprime, ela vai ter cada vez mais tentação, cada vez mais tentação, cada vez mais tentação. Até o ponto em que ela pode, sim, cometer pecado. Escandalosos, pecados escandalosos. Coisas assim, né? Então, quando nós formos rezar, nós precisamos rezar mesmo. Principalmente as tentações, né? Distrações que virem, a gente precisa rezar. E aí, uma tentação que o demônio... É comum, uma das primeiras tentações que o demônio faz é o quê? É tentar tirar a alma do Santo Rosário. Ele vai fazer o quê? Né? Ele pode dar algumas consolações para a alma quando ela está rezando alguma outra prática, né? Ou quando ela não tá rezando ali o rosário mais, ela está, sei lá, às vezes lendo a Bíblia, ela vai ter mais consolações e começa a falar, não, eu vou ficar só na Bíblia, ou eu vou ficar só com essa prática aqui de oração, não vou ficar no rosário, não, eu vou ficar com outra prática. O problema disso é que muitas vezes isso é engano do demônio mesmo, para que a alma saia do Santo Rosário. Porque, gente, uma das coisas,
Eu não me lembro quem falou isso, mas se eu não me engano, está no livro Progresso Espiritual. Uma das coisas que tem que ser, que nós precisamos aliar mesmo para o nosso progresso, é Nossa Senhora. Se nós não progredimos na devoção de Nossa Senhora, nós não progredimos nas moradas. É necessário que, ao progredir nas moradas, nós progridamos na devoção a Nossa Senhora. É super necessário. Super necessário. Por isso o rosário é tão necessário. Principalmente nos tempos que estamos vivendo. Principalmente nos tempos que estamos vivendo. Mesmo aquelas pessoas que Deus, por eleição, Deus não deixou que pecassem horrivelmente, né? De alguma forma, enfim, que Deus preservou. Mesmo que você seja uma alma eleita por Deus, você não pode abandonar o Santo Rosário. Rezar o Santo Rosário todos os dias. Todos os dias. E perseverar. E mesmo que tenha tentação, perseverar. Gente, chega um momento da nossa oração, assim, que a gente não tem força nenhuma para rezar. E é nesse momento que a gente tem que confiar em Deus. Por quê? Porque a gente tem que aprender que é Deus que se ama em mim. É Deus que se ama em mim. Eu, com o meu amor, eu não consigo amar a Deus. É Deus que se ama em mim. Então, nesse momento, eu preciso me ajoelhar, mesmo sem forças, e rezar, porque é Deus que vai rezar em mim. E mesmo que eu reze naquele dia e fale, não, essa oração aqui não valeu de nada, eu preciso confiar em Deus. Porque não sou eu que faço a minha oração, é Deus. Se eu fiz tudo certo, se eu fiz ato de fé, e mesmo que eu não tenha feito certo, eu preciso confiar em Deus, me levantar rapidamente, mesmo que eu me deixei nadando nas distrações durante a oração, eu preciso confiar em Deus, porque a partir daquele mal ele pode tirar algo bom. Somente Deus pode fazer isso, tirar algo bom de algo mal, porque Deus é capaz. Deus é capaz disso. E eu preciso aprender. Eu preciso confiar em Deus. É Deus que se ama em mim. É Deus que reza em mim. Principalmente, gente, na terceira morada, ou na primeira, na segunda morada, tanto faz. Nós precisamos desenvolver a confiança em Deus. É Deus que faz caridade em mim. É Deus que vai formar as pessoas através de mim. É Deus que vai cuidar do seu povo através de mim. Estava ouvindo, conversando com esse professor da escola onde eu trabalho, conversando hoje, né, sobre essas coisas, e ele falou uma coisa muito importante. Deus quer mesmo, que os homens sejam evangelizados pelos homens. Por quê? Deus foi homem em Jesus. Jesus evangelizou e Deus quer que nós evangelizemos. Porque foi assim que aconteceu. Porque foi por isso que Jesus veio à Terra, nos salvou, mas evangelizou tanto. E é claro, evangelizou perfeitamente, porque era Deus. E nós precisamos ser outros Cristos na vida dos nossos irmãos. Na vida das pessoas. Por isso que os jesuítas iam longe quando descobriam algum país para evangelizar os nativos. Porque eles queriam ser Cristo na vida deles. E não vem, e assim, professor de faculdade, professor de escola, mete bronca nos jesuítas. Fala um monte de coisa, né? E são mentiras, mentiras. Sabiam que grande parte dos jesuítas estavam na 6ª e na 7ª morada? Me fala se gente de 6ª e 7ª morada peca. Não peca. Pode ser que aconteceu alguma exceção de algum dos jesuítas que não era progredido? Pode ser, mas a maioria eram santos de 6ª e 7ª morada. A maioria.
E os jesuítas têm uma história, gente, eu vou te falar, viu? Eles convertiam multidões mesmo, porque cada vez mais que a alma progride, ela progride na caridade, e a caridade é o próprio Deus. Então, se já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, Deus vai atrair. Então, aquela alma vai evangelizar mesmo. Ela vai atrair pessoas para ela. Só que a alma, na via unitiva, ela não vai atrair as pessoas para si, ela vai atrair as pessoas para Deus. Porque não é ela que atrai, é Deus que atrai. E uma das coisas, por que nós precisamos confiar em Deus? Às vezes a gente fala assim, mas e se eu começar um apostolado? Se eu começar a servir? E a vaidade, como é que fica? A vaidade, como eu até recebi um conselho muito sábio da minha diretora espiritual quando eu comecei a fazer direção com ela. Eu perguntei, né, sobre essa questão da vaidade para ela, e ela falou assim: "Olha, Maria Eduarda, eu recebi um conselho muito bom e eu vou te falar. A vaidade a gente esquece. Porque no progresso espiritual ela vai passando, ela vai acabando. É progredindo que ela vai acabando, então a gente esquece. Esquece a vaidade. Não vamos ficar pensando muito na vaidade, não. É claro que nas meditações Deus pode até suscitar alguma coisa, né? Para que a gente possa ser cada vez mais humilde. Mas esquece a vaidade. E faz o que tem que fazer. Esquece. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Não entenderam alguma coisa? Não? Entenderam tudo? Ok. Complexo, mas sim. Que bom. Agora uma coisa para a gente finalizar. Uma coisa que eu esqueci de falar da terceira morada. A terceira morada é a via iluminativa. Nós temos as 3 vias: via purgativa, via iluminativa e via unitiva. Na via iluminativa, ela se chama via iluminativa porque, como a alma já quer buscar imitar a Cristo e seguir os passos de Cristo, e Cristo é a luz, então por isso ela se chama via iluminativa. Duda. Oi. Então, inclusive, gente, quem tem o Tanqueray, se vocês olharem, né, a parte, eu acho que da página 309, 365, alguma coisa do tipo, ele já começa a tratar das 3 vias, e inclusive fala aí um pouquinho, né, das moradas de Santa Teresa, enfim, explica as virtudes, né, só para vocês darem uma olhada, que explica essas 3 visões bem explicadinhas, né, com vários temas que a gente está falando aqui. Continuado. Sim, vão buscar no Tanqueray. E outra coisa, eu vou disponibilizar para vocês, lá no Google Sala de Aula, eu coloquei uma já, áudios sobre as moradas de Santa Teresa. São uns 10 áudios, eu acho. E aí eu vou colocar lá. É um curso que eu tenho. Na verdade, são áudios de um retiro que eu fiz uma vez, sobre o livro Castelo Interior de Santa Teresa. Eu vou colocar tudo lá no Google Sala de Aula, tá? Podem compartilhar? Não. Se alguém quiser sentir um desejo ou até uma inspiração, muitas vezes Deus nos dá uma inspiração, né? Uma inspiração de querer compartilhar com alguém é para falar primeiro comigo. Sem falar comigo não é para compartilhar, tá? Pergunta da Alice. É possível entrar no céu estando na primeira morada? Sim. Primeira e segunda morada, a alma é salva. A alma é apenas salva.
Por que ela é salva? Porque na primeira morada a alma não tá... Ela, pelo menos, não tem que estar em pecado mortal. A alma em pecado mortal, ela tá fora do castelo. Então, nem na primeira morada ela tá. Para que a alma esteja na primeira morada, ela primeiro precisa estar em estado de graça. Só que estando em estado de graça, ela vai lutar contra os pecados mortais. Só que é muito imperceptível para nós a primeira e a segunda morada. Porque é realmente muito imperceptível. A gente só vai perceber os progressos, a ida para outras moradas, né? A ida para a primeira, a ida para a segunda, a ida para a terceira morada, lá na quarta morada. Na quarta morada, Deus vai nos dar uma visão do que aconteceu, onde que aconteceu o progresso, e a alma vai ter toda essa visão mesmo de o que Deus fez para que ela progredisse. Só que tem uma coisa, pode-se perceber um sinal na terceira morada. E eu ouvi isso, acho que no último retiro que eu fiz. Disse que na terceira morada, você pode sentir algum ardor, como se fosse no coração. Um ardor mesmo. Só que esse ardor é um ardor, assim, muitas vezes imperceptível. Muitas vezes imperceptível. Mas pode acontecer esse ardor. Enfim, né? Em relação à via iluminativa. Nessa via iluminativa, então, o que nós precisamos fazer é tentar sempre nos conformar com a vontade de Deus e sempre tentar agradar a Deus. O nosso objetivo, sempre será o nosso objetivo, né? É agradar a Deus, mas principalmente na terceira morada. O que é agradar a Deus? É imitar a Cristo. Imitando a Cristo, eu vou querer também me conformar com a vontade de Deus Pai. E eu vou fazer a sua vontade. Então, a alma, quando, por exemplo, ela recebe um convite de Deus para exercer uma vocação sacerdotal, uma vocação religiosa, ela sente todo um afeto mesmo do próprio Deus. E se sente extremamente feliz em fazer aquilo. Por isso, nós precisamos progredir. É o progresso espiritual que é a nossa salvação, a nossa felicidade. Nós precisamos compreender isto. Eu serei feliz progredindo. Eu serei feliz com Deus, feliz e feliz de verdade, livre. A liberdade de verdade. Serei livre da escravidão do pecado, da escravidão dos apetites, da escravidão das paixões, da escravidão dos meus apegos. Eu serei livre. Livre. E uma das coisas que é muito interessante, que eu gosto muito às vezes, de lembrar, Santa Teresinha, ela tinha muita vontade de ser missionária. E ela foi uma freira, né? Uma religiosa de Carmelo. Como ela seria missionária? Santa Teresinha, então, chega no céu. Depois de um tempo, ela é canonizada. E ela é canonizada como a Santa das Missões. Padroeira das Missões. Ela não foi missionária na Terra, mas ela conseguiu realizar o sonho dela lá no céu, sendo a missionária no céu. Nós também vamos realizar nossos sonhos no céu, principalmente se esses sonhos também são, de certa forma, inspirados por Deus. Então, uma das coisas de Santa Teresinha, quando a gente vai ver, né, sobre as moradas em Santa Teresinha, disse que Santa Teresinha, ela entrou na quarta morada quando ela completou uns 12 anos, mais ou menos. E disse que também, quando Santa Teresinha teve toda a provação, todo o sacrifício, né, todas as dores em relação à vocação dela, porque Santa Teresinha teve que lutar muito para que ela conseguisse entrar no Carmelo, porque não queriam deixar ela, porque ela era muito nova. Santa Teresinha só entra no Carmelo porque eles veem a caridade nela, porque eles veem isto, a maturidade da vida espiritual dela.
Então, por isso que Santa Teresinha entra novinha no Carmelo. Então, Santa Teresinha, quando entra no Carmelo, já estava na Via Unitiva. Era uma criança, mas já estava na Via Unitiva. E isso para que vocês percebam. Os tempos são diferentes? São. Existem almas eleitas ainda por Deus? Existem. Mas, antigamente, existia-se. A sociedade era mais voltada aos bons costumes. A nossa sociedade não é voltada aos bons costumes. Então, é difícil. E sem o Santo Rosário, sem a oração, nós não vamos progredir. Nós não vamos progredir. Nós precisamos da oração, precisamos abraçar a oração. Precisamos confiar em Deus. A chave é oração e confiança, oração e confiança, oração e confiança. Se Deus me pede algo, eu vou fazer, porque eu serei feliz fazendo a vontade de Deus, mesmo que eu esteja insegura e mesmo que o demônio esteja me colocando muitas dúvidas de fé, porque o demônio faz isso também. O demônio nos coloca dúvidas de fé. E qual é a nossa resposta para o demônio quando ele nos coloca dúvidas de fé? Nós respondemos com a fé, porque ao responder com a fé, o demônio foge. O demônio foge da determinada decisão. Quando o demônio vê que nós estamos determinados, ele também foge. Mas também ele também vai querer nos tentar. Mas nós devemos responder com fé, porque é pela fé que o demônio foge. Alguém tem mais alguma dúvida? Nenhuma? Consegui responder você, Alice? Ok. Podem mandar se tiverem mais alguma dúvida. Por nada. Bom, meninos, então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem também no WhatsApp. Se eu não responder dentro de 2 dias, vocês me mandam de novo. E é isto. Quer falar alguma coisa, Guilherme? Certo, Duda. Tudo certo? Então, vamos rezar para nós finalizarmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, meninos. Eu vou disponibilizar lá, então, para vocês o curso, tá bom? Claro, Cauã, pode sim. Vou colocar para vocês lá o curso em relação às moradas de Santa Teresa, tá bom? E aí vocês deem uma olhadinha lá, tá bom? Boa noite. Maria, Oi. só uma dúvida em questão do Google Sala de Aula, porque eu não sei como é que faz para acessar, eu não tenho a senha em questão. Então, a senha tá lá na descrição do grupo. Lá no finalzinho da descrição do grupo, inclusive eu tenho que apagar aquelas datas lá da descrição do grupo.
Mas tá lá na Qualquer descrição coisa do também grupo. pode falar para Tá? mim que eu te ajudo, tá bom? Isso, o Guilherme tá Tá bom. mais por dentro das questões do Google Sala de Aula. Ele tá mais organizando lá. Muito obrigado, gente. Em questão das tarefas que você passa, por exemplo, a que você passou semana passada, Castelo Interior, Santa Terezinha, a síntese, para mandar lá? Sim, é para mandar lá. O Guilherme também vai organizar lá. Acho que depois, Guilherme, depois coloca tipo, o link lá no grupo, por favor. Aí, para os meninos ver que colocou lá, por favor. Tá bom então, gente. Muito obrigada. Por nada. Qualquer coisa pode mandar mensagem. Tá bom. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Então, assim, eu não sei se tem muito a ver com o que a gente estava falando, mas eu preciso de orientação sua. Teve uma parte da sua fala que você começou a falar sobre Satanás, sobre essas coisas que Satanás faz, sabe? Uhum. E, assim, agora nesse sistema EAD, eu criei um grupo de estudos, né? A minha amiga e mais outros 2 amigos meus. Se eu posso chamar de amigo, não sei. E assim, 2 deles são católicos. Uhum. Uma dela é carismática. Mas é uma carismática que odeia a luz da vida. E me disse que vai me tirar de lá. Ela disse que vai fazer tudo para mim não frequentar, para mim não fazer retiro na luz da vida e para que eu pare de ter discernimento espiritual com o Renner. Aí eu falei a seguinte frase para ela. Primeiramente, não querendo ser grosso, eu faço as minhas escolhas. Ela falou que a luz da vida é muito falsa, que lá eles gostam de se aparecer. Eu falei assim, não, então o assunto está encerrado. Se você acha, tudo bem. Mas é porque ela não gosta de lá, porque ela já teve caso com os menininhos de lá, né, que moram lá agora atualmente. Então, assim, ela não gosta muito disso. E aí a gente conversando e conversando, aí ela entrou no assunto do Harry Potter, sabe? Aí toda vez que ela entra nesse assunto do Harry Potter, eu não consigo dar uma explicação para ela, sabe? Um dia ela me falou uma coisa muito pesada que até hoje, sabe, me machuca muito. Uhum. Ela falou que eu sou um católico que gosta muito de entregar as coisas pro demônio. E falou que eu falo assim, nossa, essa coisa aqui, ó, o autor dele é Satanás. Então ela falou assim, nossa, mas Harry Potter é uma ficção científica e você está entregando um filme que não tem nada a ver nas mãos de Satanás. Então, assim, tudo que eu tento explicar para ela, ela fala que eu estou entregando na mão de Satanás. Tudo. E ela não acredita que tudo essas coisas mundanas, por exemplo, aquelas músicas lá, como é que chama? Funk, não sei. Uhum. Funk, essas você sabe, né? Ela fala que isso não retrata a Satanás, né? Mas eu fico pensando, gente, de acordo com o que eu aprendi e que estou aprendendo, o autor de todas as coisas mundanas, o autor é Satanás. Uhum. Quem é o dono, vamos colocar entre aspas, o dono das coisas, é Satanás. Se Deus Sim. é dono das coisas do reino dos céus, então Satanás tem alguma coisa, não é tudo aquilo que retrata. Uhum. Aí eu tentava explicar para ela, né? Tentava explicar para ela que Harry Potter, mesmo sendo um filme de ficção científica, usa coisas que são proibidas na Igreja Católica, Sim. que é bruxaria, essas coisas que tem no filme, né? Eu nunca assisti o filme Harry Potter, nunca, né? Aí eu sempre falo isso para ela, por quê? Porque eu li uma reportagem de um padre, Sim. que o pai da Ana Rita, que tá no MJ, que era servo do MPA, mas não quis fazer formação no MJ, me passou.
porque eu estava quase caindo na cilada de começar no caminho de Harry Potter, né? Lá no ano atrasado, no ano passado, não sei. E aí, eu sempre que ela entra nesse assunto, eu nunca sei o que falar. Por quê? Porque ela começa a falar que sabe, parece que eu não tenho forças. Eu partilhei isso na nossa partilha do pastoreio. Parece que quando ela fala que eu entrego tudo na mão de Satanás, parece que eu não tenho forças mais para falar, sabe? Aí bate aquela tristeza, sobra aquela quentura no corpo. Aí eu vou perdendo as forças, não sei mais o que fazer. Então, assim, eu fico sem reação. Aí eu começo a me dar crise de choro. Assim, aí minhas pernas começam a tremer assim. Aí parece que quando ela fala isso, parece que como se eu tivesse morrido. Eu não tivesse vivo mais. Aí, uma coisa que nós estamos fazendo agora é que nós temos um amigo católico, né? Um desses grupos. Ele mora aqui na minha cidade.